Eu falo ao vivo aqui com ele, Sandro Rodrigues, superintendente de Atenção Integral à Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Boa tarde, Sandro, tudo bem? Boa tarde, Lucílio, tudo bem? Boa tarde, Luciana. Boa Sempre tarde. um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Olha, o senhor passava para nós aqui os dados atualizados, são mais de 60 mil casos da Covid-19 em Goiás, mais de 1.600 mortos. E o que me chamou a atenção, Sandro, que dentre esses mortos, existem profissionais da área da saúde. Uma técnica de enfermagem morreu, infelizmente. Todos são importantes. O que vocês estão fazendo? Porque esse profissional da saúde, ele não vai mais atender. Infelizmente, ele morreu. As pessoas precisam mais do que nunca agora de atendimento. Como que vocês estão trabalhando, não para repor, não se repõe uma vida, não existe isso, mas para tentar não causar um caos ainda maior? Trabalhado desde o início com a questão dos equipamentos de proteção individual e graças a todo o planejamento que foi feito, a gente não teve falta desses equipamentos aqui em Goiás. Obviamente que o hospital é o lugar de maior risco para se contaminar, então, infelizmente, são um grupo de pessoas que tem o maior risco de contrair doenças, e Covid, obviamente. Então, nesse sentido, o que tem sido trabalhado são justamente essa questão. A gente tem que pensar que a gente tem um número de casos crescente, a gente está em pleno pico de onda, e eu estava vendo as imagens anteriores também, a gente tem que deixar isso muito claro para a população, que aquele normal que existia antes da Covid, ela não vai existir mais. A gente tem que justamente pensar em mecanismos para voltar às atividades, mas voltar às atividades de forma bastante responsável, pensando em mim, pensando na minha família e pensando na comunidade como um todo. Pois é, Sandro, eu insisto na questão que não há um contrassenso neste momento, principalmente nessa semana e na próxima, que de acordo com projeções da UFG e também de notas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde, nós estamos vivendo o pior momento da Covid-19 aqui em Goiás, com superlotação de UTIs, mortes aumentando em 24 horas. Em contrapartida, o comércio inteiro funcionando normalmente, com algumas precauções, mas outras não. E aí? Luciano, o que a gente trabalhou em todo esse processo? A questão do retorno das atividades, ele precisa acontecer também por conta de várias questões que já foram discutidas até, mas o que tem que ficar bastante claro, isso é para ser retomado de forma responsável. Então, todas as medidas sanitárias de proteção, elas precisam ser tomadas, elas precisam ser fiscalizadas, justamente para que isso retorne de uma forma que a gente não tenha uma piora além do que a gente já tem hoje com relação a esses quadros. Então, justamente do entendimento da população e, obviamente, que se o comércio está aberto, se o bar está aberto, enfim, eu não preciso sair de casa para ir lá. É uma possibilidade de abertura, mas o entendimento que se eu faça, eu preciso fazer com a maior segurança possível. Olha, Sandro, eu não sei se você está sabendo, a gente tem recebido muitas reclamações de Senador Canedo, da maneira com que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Senador Canedo está conduzindo a pandemia lá. Muitas pessoas reclamando do atendimento. Claro, eu não quero responsabilizar o Estado por algo que é responsabilidade daquela Prefeitura, mas de alguma forma vocês supervisionam. O senhor está sabendo alguma coisa em relação desse possível apagão lá por parte da Secretaria de Senador Canedo, dessas reclamações? São inúmeras que nós recebemos aqui diariamente. Lucílio, sabendo não, mas obviamente depois dessa tua informação a gente vai trabalhar isso de forma mais ativa e entender. Lembrando que as várias secretarias de saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, elas são parceiras. Muito bem lembrado da forma que você coloca, que é uma responsabilidade específica do município, mas a Secretaria Estadual tem que fiscalizar, entender o que está acontecendo e, numa possibilidade, também fornecer ajuda conforme toda uma pactuação. Tá certo. A gente pede, então, que o senhor dê uma supervisionada nesse caso, que é muito importante. A gente está falando de vida. Eu comecei, infelizmente, falando de mais de 1.600 mortos. A gente espera que esse número pare por aí. Não é tão fácil. Sandro Rodrigues, superintendente de Atenção Integral à Saúde da Secretaria Estadual. Muito obrigado pela sua participação. Boa sorte, né? Bom trabalho para o senhor. Para todos nós, Lucílio. E assim, peço que a produção entre em contato, inclusive passando essas informações, que a gente já atua de forma mais rápida ainda. Obrigado, boa tarde para vocês. Obrigado, será um prazer. A gente está trabalhando aqui para salvar vidas.